Mas vamos às notícias do dia. Eu queria começar, Zenha, com o Henrique, que eu pedi para ele fazer um resumo sobre o caso José Dirceu. Não sei se você separou nas tuas coisas. Separou? Não? Não. Então, bom, porque aí eu já abrimos com o Henrique, porque deu muito bafafá, teve muita repercussão. O Moro saiu falando, o Apio chamou ele de juiz ladrão, né? Repercussão da mídia tradicional, o PIG, muitas pessoas extremamente insatisfeitas com o Merval, onde já se viu o Gilmar fazer um negócio desse, não estava combinado. E, ao mesmo tempo, um grande apoio, né, de o reconhecimento de que o Zé foi massacrado desde 2005 até agora. Lá se vão, como ele disse, quase 20 anos. E de 2013, quando ele foi preso a primeira vez, lá se vão praticamente 10 anos, Henrique. Rovai, a decisão de ontem, para compreender melhor como funcionou essa decisão do ministro Gilmar Mendes, a gente precisa retomar algo que ocorreu há 3 anos. Todo mundo deve lembrar que em 2021 houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal de que o então ex-juiz Sérgio Moro, que ainda não era senador da República, tinha sido um juiz suspeito. Foi declarada a suspeição dele. Primeiro, na segunda turma do STF, e depois, em junho de 2021, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Automaticamente, ao considerar o Moro um juiz suspeito nas ações em que o então ex-presidente Lula, hoje presidente novamente, era réu, quando se decreta a suspeição do juiz, o julgamento tem a sua nulidade decretada, porque não dá para considerar uma condenação, uma sentença que vem de um juiz suspeito, que era o caso do Moro. Então o Moro foi considerado suspeito e o STF, por meio de uma decisão do STF, e consequentemente o Lula teve os seus direitos políticos recuperados porque contra ele não pesava nenhuma condenação. Agora, nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, o magistrado entende que a mesma decisão que foi válida para o Lula por suspeição também se aplica ao ex-ministro José Dirceu. O problema, Rovai, que causou alvoroço e fez o Merval Pereira voltar à vida, né? Ele vive ali, ele é como um vírus, ele vive meio ele é um vírus, assim, ele volta à vida quando algo que não está de acordo com o que ele pensa entra na agenda do dia. O que causou mais furor foi o teor da decisão do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes começa a sua decisão, que tem 24 páginas, né, o acórdão dele, dizendo que, primeiro de tudo, o Moro não poderia jamais ter levado esse julgamento até o final, porque ele montou um conluio com os procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba, né, liderados até então pelo ex-procurador e deputado federal cassado, Deltan Dallagnol. Então, assim, havia um conluio e isso era mais do que suficiente para se decretar a suspeição. Só que isso diz respeito àquela decisão lá de 2021, dada pela segunda turma do STF e depois referendada pelo Pleno do Supremo, pelo placar de 7-4. O que vem na sequência da decisão dele é uma esculhambação contra o Moro e a forma como ele e o Deltan Dallagnol, né, a força-tarefa da Lava Jato, tocaram ali a operação na época. Ele diz o seguinte, Rovai, que o ex-ministro José Dirceu ele foi citado 72 vezes no caso do triplex do Guarujá. E que, na visão dele, citar o Zé Dirceu 72 vezes naquele caso e depois condená-lo dentro do âmbito daquele processo foi uma espécie de um ensaio para atacar o Lula na sequência. Então, o ex-juiz Sérgio Moro e a força-tarefa do Ministério Público Federal de Curitiba, liderada pelo Dallagnol, eles citaram 72 vezes o Dirceu naquele processo, arrumaram uma condenação para o Dirceu para ver se ficava tudo ok, se não ia ter nenhum tipo de problema, e vendo que era possível tirar essas pessoas da vida política e colocá-las na cadeia, eles fariam o mesmo com o Lula. O Gilmar Mendes diz isso tudo na sentença e, ao final, ele considera que as condenações do ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato, assinadas pelo então juiz Sérgio Moro, elas não têm nenhuma validade, essas condenações, e elas foram retiradas, anuladas.
o que tornou automaticamente o ministro José Dirceu alguém com a ficha limpa, alguém que não tem nenhum tipo de sanção em âmbito judicial a ser cumprida, porque, afinal de contas, ele não é mais um condenado. Eu estava lendo hoje uma entrevista interessantíssima, uma matéria interessantíssima, num jornal do Rio Grande do Sul, e é um jornal, inclusive, conservador, e eles ouviram 6 advogados especialistas em direito eleitoral. Todos eles, Ropá e Azenha, disseram que, assim, não há dúvida de que a decisão do ministro Gilmar Mendes, mesmo que monocrática, torna automaticamente o ex-ministro José Dirceu elegível. Ele pode se candidatar na próxima eleição de 2026. Por quê? Porque a decisão é monocrática, mas vem de um tribunal superior, um tribunal que age na esfera constitucional. Portanto, ela seria, do ponto de vista da tramitação jurídica da matéria, suficiente para torná-la elegível. O que fica agora no ar é o seguinte: ontem foi divulgado que o Procurador-Geral da República, o Paulo Boneto, não aceitou a ideia do Gilmar Mendes e se manifestou no processo, antes da decisão ser tomada, dizendo que era contrário à anulação dessas condenações, utilizando aí o princípio, né, de isonomia, de que se a suspeição do Moro valeu para o Lula, teria que valer também para o Zé Dirceu. Ele faz um malabarismo ali, uma coisa toda, uma ginástica jurídica, para dizer que duas situações específicas não se encaixam no caso do Zé Dirceu da mesma forma como se encaixaram no caso do Lula. Essa manifestação contrária, por uma questão regimental e institucional, deve levar o Ministério Público a recorrer dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Não é automático, mas provavelmente ocorrerá. E no caso do Ministério Público Federal, o PGR, recorrer, a matéria tem que ir para a segunda turma do Supremo. Lembrando que a segunda turma foi a mesma turma que considerou o Moro suspeito e que deu a nulidade das condenações do Lula em 2021. Aí foi aquela gritaria, né? Foi aquele show de horrores, o Moro correu para as redes para chamar de triste Brasil da justiça do PT. O Deltan Dallagnol falou em justiça seletiva. Imagine você que o procurador que combinava a instrução do processo com o juiz estava falando de justiça seletiva ontem nas redes sociais. Enfim, a confusão se instalou e agora os veículos, inclusive da mídia hegemônica, estão repercutindo a hipótese bastante provável de que o José Dirceu seja candidato a deputado federal nas eleições de 2026.